Olá, como já vimos na aula anterior, como é que surge a função inversa, então agora a gente vai falar da derivada da função inversa, né? Qual o objetivo? O objetivo é achar as funções inversas das funções trigonométricas, principalmente, né? Porque a gente já viu das outras principais, e saber como é que a gente vai ter a derivada, né? Então vamos lá, olha aí. Então suponha que a gente tem uma função de A em B, tá certo? E que a inversa dela, f menos 1, que é de B em A, né? Claro. E suponha que f é derivável em y de A. Aí por que eu estou pensando em y de A e não em x? Você vai dizer, ó, professor, mas o f é de A em B. O A não é o domínio, então não teria que ser o x, porque na verdade eu não vou olhar para o f. Eu vou olhar para o f menos 1. E no f menos 1, ó, o A é contradomínio. Então é imagem. Tá certo? Então é por isso que eu vou chamar o f menos 1 de y, né? Para que a gente pense dessa forma, né? Sendo assim, ó, ele está aqui, ó, então ele está aqui, e eu estou dizendo que a f, essa aqui é derivável. O que a gente vai achar? Verificar a derivabilidade da inversa e dizer como é que se faz a derivada. Tá certo? Então vamos lá, olha aí. Então vamos fazer, como eu lhe disse, y é f menos 1 de x. Claro, é a imagem do x, né? O x está no B, tá certo? E a imagem é o y, que é f menos 1 de x. Tá ok? O que eu vou fazer agora? Vou compor, né? Ó, aplicar f dos dois lados, né? Vai ficar f y e f bola f menos 1 de x, né? Como f bola f menos 1 é a composição e f menos 1 e f são inversa, o resultado desse aqui dá o x, como a gente viu na aula passada, né? Então, f de y, na verdade, é o x. Né? Na verdade, isso é até a definição de função inversa, né? Tá ok? Como x é f de y e eu sei que f é derivável em y, então, ó, eu vou derivar o f em função de y, ou derivar o x em função de y, vai ficar dx dy, né? Veja que eu não estou derivando em relação a x, porque meu x é que é a função. Eu estou derivando em relação a y, tá certo? Como eu estou derivando em relação a y, é dx dy, que é f' de y, tá certo? Mas veja bem, né? Isso aqui é só para encontrar a derivada, porque o meu objetivo mesmo é achar a derivada da função inversa. Então, como a função inversa é y como função de x, eu quero achar dy dx. E o que eu achei foi o contrário, dx dy. Então, eu inverto aqui. Ó. Eu inverto, mas eu tenho que lembrar o seguinte, que aqui no segundo membro, o denominador aqui, ó, é 1, né? Ó. Quando eu inverter aqui, eu tenho que inverter aqui também, para não mudar o valor, né? Ó. Então, vai ficar dy dx, 1 sobre derivada de y. Conclusão, a derivada da função inversa é obtida da seguinte forma: é o inverso da função da derivada da função original. Perfeito? Ó, a derivada da função inversa é o inverso da função original. Agora, lembra o seguinte, né? Ó, nós dissemos assim, ó, que se não é y não, f de x é igual a elevado a x. Aí nós dissemos que a função inversa, né, era igual a função inversa, então é menos 1. Não é linha, não, é menos 1. Era o log de x na base A. Perfeito? Tá ok? Não é? Ó? Então, olha só, eu já sei qual é a derivada desse, mas suponha que eu não soubesse. Desse aqui é fácil achar, né? Ó. Se eu chamar isso aí, vai ficar f' de x é igual a elevado a x ln de A. Lembra? Agora o seguinte, eu sei essa derivada, né? Ó. Tá certo? Se eu chamar esse aqui de y, tá certo? Como eu fiz aqui, ó, tá ok? Aí eu vou pensar assim, ó. Vou pensar assim, ó. Y é igual ao log de x na base A, né? Aí eu vou usar essa informação, olha só. Aí eu vou mudar aqui, né? Como isso aqui é logaritmo igual a y, se é a mesma coisa, é o seguinte, que a elevado a y é igual a x, definição de logaritmo, né? Agora eu vou derivar aqui, ó, dx dy, né? Assim, ó. Então, ó, é a elevado a y
ln de A, não é? Tá certo? Só que o y é log de x na base A, né? Ó, vou substituir, vai ficar A log de x na base A vezes ln de A. Aí eu posso cancelar isso com esse, e eu vou obter que isso aqui, ó, é x ln de A. Mas isso é dx dy. E eu não quero isso. Eu quero a derivada desse aqui, ó, do logaritmo, né? Ó. Então, eu inverto. dy dx é igual a 1 sobre x ln de A. Pronto, olha aí. Não, é o inverso, né? O inverso. Né? Como é o inverso, é isso aqui, que a gente já sabia, né? Que a derivada do logaritmo de x na base A era 1 sobre x ln de A. Então, é isso que a gente vai fazer para achar as derivadas. Aqui só confirmou o que a gente já sabia. Tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos achar as derivadas das funções trigonométricas inversas. Primeiro, vamos achar as tais funções, né? Então, o que, é que a gente vai ver? Vai ver o seguinte, ó, as funções trigonométricas não são inversíveis, pois não são objetivas, né? Ó, eu vou dar um exemplo aqui, ó, para você ver isso, que é esse aqui, ó. O meu desenho não vai sair muito bom, né? Ó, mas vamos lá. Tá certo? Já deu para perceber qual é essa? Imagina que isso aqui é f de x igual a seno de x. O domínio aqui é todos os reais e o contradomínio é todos os reais. Mas, ó, a imagem, a gente sabe que só vai até aqui, né? Ó, de menos 1 até 1. A imagem dessa função é o conjunto que vai de menos 1 até 1. Certo? É igual aos reais? Não. Então, f não é sobrejetiva ou sobrejetora. Tá certo? Se você pegar um número, qualquer número entre menos 1 e 1, qualquer não. Exceto menos 1 e 1. Mesmo o menos 1 e o 1, né? Mas vamos pegar aqui, esse número aqui, ó. Sei lá quanto é que é. Mas olha, vamos achar qual é o cara do domínio que chega nele. É fácil. É só trazer para o eixo X, né? Ó. Aí eu tenho esse cara e esse cara. Então eu tenho dois elementos que chegam nele. Se você olhar na bolinha, é como se tivesse duas setas chegando nesse Y1 aqui, né? Ó. Então não pode. Porque, não, na verdade, pode que está aqui. Mas a gente quer que ela seja injetiva e sobrejetiva. Já não é sobrejetiva. E também não é injetiva por causa do que eu acabei de falar. Não é injetiva. Por quê? Eu achei uma imagem que tem dois caras do domínio que chegam nela. Não é injetiva. Não sendo injetiva nem sobrejetiva, não é objetiva. E, portanto, né, ó, a gente viu que a função só é inversível se ela for objetiva. Como o seno e o cosseno não é nem injetivo nem sobrejetivo, então não é objetivo. Tá certo? Agora, olha só, mas tem um detalhe. Nós podemos repensá-las, redefini-las, não pegar ela no domínio todo, só em um pedaço do domínio, de tal maneira que ela fique bijetiva e, portanto, inversível, né? Como assim? Vamos pensar no seno primeiro, né? Vou repetir de novo o desenho. Se eu pensar no seno, eu já sei que é assim, né? O gráfico, né? Vou tentar fazer mais ou menos aqui. Que, como a gente acabou de falar, não é bijetiva. Tá certo? Tá ok? Esse aqui continua, né? Ah, mas imagina o seguinte, que eu pegasse só esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho daqui, ó, vou até cortar, até aqui. Em vez de pegar o seno todo, eu pego só esse pedacinho aqui, ó. Desse retângulozinho aqui, ó. Quem é esse cara aqui, ó? É o menos π sobre 2. Quem é esse cara aqui? É o π sobre 2, ó. Nesse pedacinho de menos π sobre 2 até π sobre 2, a função é injetiva. Porque qualquer cara que eu pegue aqui, ó, só tem um elemento do domínio que chega nele. Qualquer imagem que eu pegar aqui no Y, só tem um cara do domínio que chega nele. Então, ela é injetiva. Né? E se eu disser que o contradomínio é igual à imagem, pronto, já é igual à imagem, é sobrejetiva. Perfeito? Então, ó, eu vou redefinir o seno pegando de menos π sobre 2 a π sobre 2, que, na verdade, vai ser só um pedacinho do gráfico, né? Ó. Vai ser só esse pedacinho do gráfico. Deixa eu apagar o restante. Para você ver exatamente como é que a coisa vai ficar.
Tá certo? Ó, só esse pedacinho do gráfico, só essa curva aqui, né? Ó. Aí, nesse pedacinho, ela é injetiva e sobrejetiva, portanto, bijetiva, logo, ela tem inversa. Né? Ó. É claro que isso não é a função seno original, tá certo? É só um pedaço dela. Mas, para esse pedaço, ela é inversível, tá certo? E essa função que é inversa, ó, eu vou definir assim, ó, arco seno de x. Como é que ela funciona? Aí eu vou lhe lembrar aqui umas coisinhas. Por exemplo, se você fosse calcular nessa aqui, ó, o f de menos π sobre 2, isso aqui, ó, é seno de menos π sobre 2, que é o seno de menos 90, né, que é igual a 270, então é menos 1. Se você fosse calcular o f de, sei lá, π sobre 4, seria o seno de π sobre 4, que é 45, que é a raiz de 2 sobre 2. Se você fosse calcular o f de 0, é o seno de 0, que nós sabemos que é 0. Perfeito? Como é que essa outra função funciona? Lembra aqui, ó, esse aqui é o domínio, e esse aqui é o contradomínio dessa função f aqui, ó, não dessa outra, dessa aqui. Tá certo? Porque, ó, só é ver, ó, pego os arcos e as imagens são números. A inversa tem que ser o contrário. Esse aqui é o domínio da inversa e esse aqui é o contradomínio em imagem. Tá certo? Aí, ó, como é que vai funcionar? Então, ó, eu tenho que aplicar em números e o resultado tem que ser os arcos. Por isso que o nome é arco seno x. O resultado são os ângulos, né? Ó. Então, ó, eu não vou atuar nos ângulos, vou atuar nos números, ou seja, nesses caras aqui, ó. Porque o resultado tem que ser de volta a esse aqui, ó, para a função inversa. Então, ó, quando eu calcular o f de menos 1, isso vai ser o arco seno de menos 1. E qual vai ser o resultado? Né? Ó, você pensa assim, ó, qual é o ângulo que o seno é menos 1? O ângulo que o seno é menos 1 é menos π sobre 2. Então, o resultado, né, ó, a imagem do menos 1 é o menos π sobre 2. Né, ó. Quem é a imagem do raiz de 2 sobre 2? Né, ó, porque atua em número, como eu lhe disse. É o arco seno de raiz de 2 sobre 2. Então, qual é a pergunta? Qual é o ângulo que o seno é raiz de 2 sobre 2? Aí, vou lá. O ângulo que o seno é raiz de 2 sobre 2, ó, é o π sobre 4. Então, o resultado do arco, ó, é o contrário, é o π sobre 4. Perfeito? E assim por diante. É assim que vai funcionar a função arco-seno. Faz o contrário, né? Pega o resultado do seno, atua nele, e como resultado deste arco vai ser o nosso ângulo ou arco. Tá certo? Como eu acabei de escrever aqui. Tá? Então, vamos continuar. Tá? Aí, vamos lá. Agora, o arco cosseno. Aí, o princípio é o mesmo, né? Ó. Tá certo? Aí, ó. Mas por que é de 0 a π? Aí, eu vou de novo fazer aquele desenhozinho para você entender. Aí, o gráfico é assim, né? Ó. Similar ao seno, né? Ó. Só que ele é assim, né? Ó. Só similar. Ó, aí, novamente, pelo mesmo motivo de antes, não é injetiva e nem bijetiva. Mas se eu pegar esse pedaço... Não, eu escrevi errado. Eu escrevi o seno de novo, me perdoe. Me perdoe que eu escrevi o seno de novo, né? Você já é achar estranho. Pô, apaguei tudo em vez de apagar só o que eu queria. Vamos lá. Então, deixa eu fazer aqui... Não, mas se eu não fizer o gráfico primeiro, a onda vai ficar pior. Aqui, ó, o cosseno de 0 é 1, lembra? Então, tem que começar aqui no 1, né? Ó. Mas a altura não pode mudar, né? Não esqueça disso, né? Aí vai ficar perfeito? Tá. Aí estamos lá. Aí estamos aqui o Y. E aqui temos o X. Né? Aqui é o 0. Aqui é o 2π, né? Não, aqui não. Bem aqui. Bem aqui que é o 2π. Ó. Aqui que é o 2π, que é aqui em cima. Então, aqui na metade do 2π é o π. Aí, o que eu vou fazer? Ó? Se eu pegar só esse pedaço aqui, ó, que eu estou marcando, fica parecido com o do seno, não fica? E aqui, ó, o cosseno é injetor e sobrejetor. É só verificar. Se você tomar como imagem, como contradomínio, a própria imagem aqui, né? Ó, aqui é mais 1 e aqui é menos 1. Se você pegar como contradomínio de menos 1 até 1, ela é sobrejetiva. Pegar qualquer elemento aqui dentro da imagem, né? Ó, só tem um. Só tem um cara do domínio que chega nele, né? Ó.
Tá certo? Então, ela é injetiva, subjetiva, portanto, bijetiva, né? Pegando só naquele pedaço, né? Ó, que é o de 0 até π, né? Como eu lhe disse. Tá certo? E aí, nesse pedacinho, se eu definir a função só nesse pedacinho, ela tem inversa. Tá ok? Desta forma, o cosseno é uma função objetiva e, portanto, inversível. Isso é inversa, é como antes. Por falta de nome melhor, está chamando de arco cosseno de x. E funciona exatamente como o seno, né? Por exemplo, você tem aqui, ó. Você lembra? Aqui eu vou fazer só um exemplo. F de, sei lá, π sobre 6, que é 30 graus. Né? O cosseno de 30 graus, que é π sobre 6. Tem que ser sempre em radianos, porque é função, né? Cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2. Aí, no que a função inversa vai atuar? No resultado, né? Porque ela tem que trazer de volta, né? O f de raiz de 3 sobre 2 é o arco cosseno de raiz de 3 sobre 2. E é aquela pergunta igual do seno, né? Qual é o ângulo que o cosseno é raiz de 3 sobre 2? Aí tá ali, ó. π sobre 6, ou 30 graus, né? Tanto faz. Perfeito? Exatamente como o cosseno. Funciona da mesma forma. E da mesma forma a gente pensa na tangente. Só que a tangente aqui, ó, vai ficar como seno, né? A diferença é que não existe tangente de menos π sobre 2 e nem de π. Por isso que o intervalo aqui, ó, não tem a igualdade. Tá ok? Mas nesse intervalo, ó, as imagens são todos os reais. Se as imagens são todos reais, o domínio da função inversa vai ser todos os reais e o contradomínio vai ser esse aqui, né? Ó, o menos π sobre 2 até o π, né? Ó, tá certo? Né? Dessa forma, ó, esse vai ser o domínio e a imagem ou o contradomínio vai ser esse, que é a mesma coisa, né? E o arco tangente funciona exatamente como o seno e o cosseno, tá certo? Agora sim, já temos assim já alguma familiaridade com as funções inversas do seno, cosseno e tangente, vamos em busca de suas derivadas, tá certo? Tá ok? Então, como é que a gente vai pensar? Nossa função é essa aqui, né? Tá certo? Mas como é que ela surge, né? Eu quero saber, né, qual é o ângulo cujo seno é x, né? O resultado não é o ângulo? Então, é o y, né? Então, tá certo? O x é o seno de y. Perfeito? Ou você pode pensar assim, ó, aplica seno dos dois lados, vai ficar seno y, e aqui seno do arco seno de x. Como esse é a inversa desse, isso cancela, né, pela definição de inversa da x. X é o seno de y. Perfeito? Né? Você pode olhar assim também. E olhe, desta forma, né, ó, o y tem que variar entre menos π sobre 2 e π sobre 2, que é o domínio do seno, para que exista inversa. Lembra que a gente viu lá? Né? Ó, se você não lembra, volte aí o vídeo ou olhe lá nos slides que eu vou lhe mandar, tá bom? Para você confirmar, tá ok? Então, é isso, tá? Agora, eu sei, o que é que eu sei? Eu sei que a função seno é derivada. Então, eu vou pensar assim, ó. X é igual ao seno de y. Como o seno é derivável, né? Ó, vai ser como nós fizemos lá no logaritmo, né? Ó, e é função de y, né? Ó, e isso é o cosseno de y. Mas eu não quero dx dy, eu quero dy dx, né? Ó, então, vai ser 1 sobre cosseno de y. Outro problema. Nossa função, ó, a variável é x. Então, na nossa derivada, né, ó, é dy dx, né? Ó. No resultado da derivada, tem que aparecer x e não y, né? Ó. Aí eu vou lá. Vou lembrar dos meus conhecimentos das identidades, lembra? Aqui é seno. Vai dar 1. O cosseno ao quadrado do ângulo mais o seno ao quadrado do mesmo ângulo é 1. Como eu quero saber quem é o cosseno, ó, vai ficar cosseno ao quadrado de y é igual a 1 menos seno ao quadrado de y. Tenho que resolver o quadrado, só que eu tenho um problema. O cosseno pode ter valor positivo ou pode ter valor negativo, depende do ângulo. Então, o resultado aqui seria mais ou menos. Vai entrar mais ou menos aqui? Claro que não. Nós estamos olhando para o y. E o y está entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Onde é que isso ocorre? Espera aí. Vamos já voltar aqui para isso aqui, né? Onde é que isso ocorre? Veja que nós estamos vendo de menos π sobre 2, né, ó, até π sobre 2, ó. Nesse intervalo aqui, né, ó. Deixa eu pintar aqui, ó. Nesse intervalo aqui, né, ó.
O cosseno nesse intervalo, primeiro quadrante, né? Ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Nesse primeiro e quarto quadrante, ó, o cosseno é o quê? Lembra que para eu achar o cosseno, eu tenho que trazer para o eixo x, e aqui é positivo. Então, ó, o cosseno é positivo. Então, não tem a possibilidade de ser negativo, porque ó, as coisas estão ocorrendo, o y está variando de menos π sobre 2 até π sobre 2, que é no terceiro e quarto quadrante. Tá certo? Então, ó, vamos voltar lá. Ó, então, eu não tenho o menos. Na verdade, eu só tenho o mais, né? Está explicado por que só tenho mais agora, né? Ó. Aí, ó, eu vou fazer a substituição. Vou fazer a substituição. Houve um pequeno problema aqui, eu quero fechar e não consigo. Bom, vou fazer a substituição aqui, ó. Vai ficar, não vou conseguir escrever. Ó, vai fechar e eu vou abrir de novo, tá? Porque eu apertei no ESC aqui sem querer, tá? Eu apertei no ESC sem querer, então vamos transmitir de novo. Tá aqui, né? Tá aqui. Tá certo? Aí eu espero que eu consiga apagar depois. Vamos lá. Aí, olha aí. Aí eu vou substituir aqui, né? Como eu lhe disse. Opa. Caneta. Tá aqui. Aí vamos lá. Isso aqui é igual. Tá certo? Isso aqui é. Ih, eu acho que eu não vou conseguir apagar, ó. Mas depois eu ajeito. A 1 sobre raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de x. Pronto. Terminei. Então, isso aqui fica 1 sobre raiz quadrada de 1 menos. Seno de x, não, seno de y, né? Ó, é seno de y, olha aqui. O seno de y, na verdade, é o nosso x, né? Olha aqui. Então, é só substituir aqui por x ao quadrado, né? Ó, porque é seno ao quadrado, então é x ao quadrado. Então, a derivada do nosso arco seno é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Esse é o resultado. Perfeito? Então, agora vamos apagar. Ó, não apagou lá aquele que eu queria. Depois a gente vê como é que a gente faz, tá certo? Então vamos continuar. E aqui, ó, tá só exatamente a repetição do que nós fizemos, né? Aqui era aquela nossa justificativa, né? Tá certo? E vamos continuar. Exatamente como a gente fez, né? Olha aí, tá certo? Logo, a derivada do arco seno de x é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, com o x variando de menos 1 a 1. Tá certo? Tá ok? Ah, professor, por que não houve a igualdade aqui? Porque senão vai dar problema aqui, né? Ó, se você colocar menos 1 ao quadrado dá 1 e 1 menos 1 é 0. Aí não tem derivada, né? Ó, tá certo? Vamos lá. Aqui, ó, é o sinal do seno, não é? Ó? Mas antes do sinal do seno, eu quero falar da derivada do arco cosseno, né? Ó? Aí nós vamos ter o seguinte, ó, y é igual ao arco cosseno de x. Isso quer dizer o seguinte, que x é igual ao cosseno de y. Da mesma forma, aplica cosseno dos dois lados, esse vira cosseno y, e o cosseno cancela com o arco cosseno e vira só o x por serem um inversa do outro. Aí eu fico que x é cosseno de y, né? Aí, de novo, da mesma forma, dx dy é igual a menos seno de y, né? Mas eu quero dy dx, né? Porque eu estou derivando esse. Então, isso é menos 1 sobre seno y. Não esqueçam que isso aqui, ó, que o cosseno para existir, o y tem que estar variando entre 0 e π, né? Tá certo? Entre 0 e π, não esqueça disso. Tá? Então, vamos lá. Aí, novamente, como antes, eu vou lá, vai ficar seno ao quadrado. Lembra que era cosseno ao quadrado de y mais seno ao quadrado de y igual a 1. Como agora eu quero o seno, vai dar seno ao quadrado de y igual a 1 menos cosseno ao quadrado de y. Como eu quero o seno de y, aí tenho aquele problema de novo, que o seno pode ser positivo ou negativo, né? Então, pode ser mais ou menos. O que é que vai fazer mudar? Aí eu vou ver aqui, ó. Ora, o y está de 0 a π. De 0 a π, ó, né? De 0 a π é aqui, de 0 até aqui, que é π, né? Tá certo? Opa, de 0 a π
o cosseno, né? Ó, o π é esse aqui, né? Ó, esse aqui é o π, né? Ó. Então, de 0 a π, ó, é esse espaço aqui, né? Ó. Tá certo? De 0 a π é esse espaço aqui, ou seja, o primeiro e o segundo quadrante, onde o seno é positivo. Então, ó, não tem sinal de menos. Só tem sinal de mais. Perfeito? Então, o seno é positivo. Conclusão. Conclusão. dy dx é igual a 1 menos, né? Menos 1 sobre raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado de y. Então, dy dx, que era tudo em função de x, não esqueça, x é o cosseno de y. Então, vai dar menos 1 sobre raiz quadrada. E, professor, ficou muito parecido com o do seno, só mudou o menos, exatamente isso. Por isso que não está no slide. Porque é só pegar o do seno e multiplicar por menos. Tem a derivada do arco cosseno. Tá certo? Então, vamos seguir. Vamos à tangente. Mesmo princípio. Apliquei tangente dos dois lados. Desse lado virou tangente de y. Quando eu apliquei tangente junto com o arco, cancelou e ficou só o x. Tá certo? E o nosso y, lembra que era como o do seno? Tá certo? Só que sem a igualdade, né? Mas vamos lá. Derivando essa última equação, né? Ó, que é a derivada do x em função de y, né? Ó, deixa eu fazer direitinho, que eu prefiro fazer. Então, ficou assim, ó. X igual a tangente de y. Então, dx dy é derivada da tangente, secante ao quadrado de y, tá certo? Mas eu quero dy dx por causa que a minha função é y em função de x. Então, é dy dx. Então, isso é 1 sobre secante ao quadrado de y. Aí, novamente, ó, cosseno ao quadrado de y mais seno ao quadrado de y é igual a 1. Ó, quando o y está entre menos π sobre 2 e π sobre 2, sem incluí-los, não é? Ó, o cosseno nunca é zero, porque só vai ser zero aqui nesse e nesse, não está incluído, então nunca vai ser zero. Então, vou dividir aqui, ó, os dois membros pelo cosseno ao quadrado de y. Aqui o cosseno fica para esse e fica para esse, né? Ó. Esse aqui, ó, é 1 sobre cosseno y elevado ao quadrado. Só vou fazer com parêntese esse, tá certo? Esse aqui dá 1. Esse aqui eu faria a mesma coisa, parêntese e o quadrado fora. Ficaria seno de y sobre cosseno de y. Seno y sobre cosseno y é tangente de y. Mas está elevado ao quadrado, né? Lembra que eu falei que podia colocar um parêntese só com um quadrado fora? Fica tangente ao quadrado de y. Como aqui, ó. Aí fica secante não é seno, é secante ao quadrado de y. Então, secante ao quadrado de y é 1 mais tangente ao quadrado de y, né? Então, isso aqui é igual a 1. 1 sobre 1 mais tangente ao quadrado de y. Então, dy dx é igual a 1 sobre 1 mais a tangente de y é o x, né? Ó, aqui em cima, né? Ó. Então, igual sobre x ao quadrado. E essa é a derivada da tangente. Tá certo? Vamos lá. De novo, pelo amor de Deus. Descartar, né? Aí vamos começar de novo, do slide atual. Pronto. Já vimos como é que vai dar, né? Ó. Já sabemos o resultado. Tá certo? A derivada do arco tangente de x é 1 sobre x ao quadrado. Tá ok? Tá? Agora vamos resolver alguns exemplos, né? Para ver se a gente aprendeu direitinho, né? Ó. Vamos lá? Então, vamos lá. Então, letra A. Eu posso escrever isso assim, ó. Você concorda? Tá certo? Desta forma, o que é o dy dx ou y', que é a mesma coisa? O menos 1 desce, porque é uma função composta, né? Ó, e a de fora é a potência, então menos 1 desce, repete a interna, menos 1, porque é potência, menos 2, né? Ó, é uma potência, derivei a potência, e repetir a interna. Mas tem que multiplicar, ó, pela derivada da interna, né? Ó. Então, é a derivada do arco seno de x, que eu ainda não derivei, né? Ó. Então, isso aqui vai ficar... Ó, esse menos 2 pode passar para baixo. Então, fica menos 1 sobre arco seno de x
elevado ao quadrado, vezes a derivada disso, que a gente já viu, que é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então, o resultado é menos 1 sobre arco seno de x ao quadrado vezes raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Simples dessa forma, né? Mas não esqueça que eu usei função composta. Pode usar a regra da cadeia? Claro que pode. Você é que faz da maneira que você achar melhor. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos apagar. E está resolvido assim, né? Exatamente assim, né? Ok? Então, vamos ao próximo. X arco tangente de raiz de x. É isso mesmo. Tá certo? Agora, o que você observa? Você observa que agora a gente tem um produto, né? Como é que é a derivada do produto? Fazer bem devagar. Tem que derivar a primeira função e repetir a segunda. Opa, não é de x, é raiz de x. Mas repete a primeira e tem que derivar a segunda. Professor, essa segunda é composta? É, mas não se preocupe muito com isso. Primeiro aplique a regra principal, que no caso é um produto. Depois a gente pensa quando for derivar ele, depois a gente pensa como fazer. Então, apliquei a regra, tá certo? Bom, a derivada de x é 1, então isso é arco tangente da raiz quadrada de x, mais x vezes. Agora eu tenho que pensar. Isso aqui, ó, é uma função composta. Quem é a interna? Né? Você tem que pensar assim, ó, é arco tangente. O normal seria aqui ser só o x. Como está a raiz de x, ó, onde deveria o x ser o x aqui é a interna. Então, a interna é raiz quadrada de x. Então, eu vou derivar a externa. A derivada do arco tangente é assim, ó. É 1 sobre, porque a externa é arco tangente, 1 mais x ao quadrado. X ao quadrado se aqui fosse x. Como não é x, ó, repete a interna. Lembra? Vezes, aí de novo, a derivada da interna. Perfeito? Então tá, repetindo. É um produto. Deriva, repete, mais, repete, deriva. Né? Não olho nada. Agora sim que eu vou olhar as derivadas. Preciso derivar desse. Bom, a derivada de x é 1. 1 vezes o arco tangente de raiz de x é arco tangente de raiz de x. Perfeito? Mais, repete o x. Aí aqui eu vejo que é uma função composta. Por que eu sei que é função composta? Porque o natural seria ser só o x. Como aqui não é o x, ó, então essa é a função interna, raiz de x. É o que você chamaria de u para fazer a regra da cadeia, se você fosse fazer com a regra da cadeia, esse aqui separado e depois colocar só o resultado aqui. Tá certo? Então, como é que é? Usando a função composta, né? Deriva a externa, bom, se o raiz de x é a interna, o arco tangente é a externa, então deriva primeiro ela. Então, é 1 sobre 1 mais x ao quadrado, se fosse x. Mas não é x, é raiz de x, então é raiz de x ao quadrado, que é a repetição da interna. Vezes, a interna é essa, a derivada dela. Bom, só para não ficar muito cheio ali, ó, vou fazer assim. Ó. Eu tenho que derivar isso aqui, não é? Então, eu posso pensar assim, ó. X elevado a meio, e eu preciso derivar isso. Pronto. Aí aqui é normal, meio, x elevado a meio menos 1. Então, isso aqui é meio, x elevado a menos meio. Ou seja, né, ó, essa derivada aí, né, ó, deu 1 sobre 2 raiz de x. Por que 2 raiz de x? O 2 do meio, que está aqui embaixo, esse menos vai jogar o x para baixo, só que com o expoente meio. X elevado a meio é raiz de x. Perfeito? Então, ó, f' de x é, então, arco tangente da raiz quadrada de x mais x sobre 1 mais x vezes 1 mais x, aqui é 1, 1 vezes isso é isso, né? Mas aqui, ó, raiz quadrada de x ao quadrado. Raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x, vezes a derivada dessa, que é 1 sobre 2 raiz de x. Tá certo? Tá ok? Então, eu vou colocar esse aqui na frente, tá? Então, vai ficar x sobre, aí, ó, 2 raiz de x, vezes 1 mais módulo de x. Tá certo? Mais arco tangente de x. Só mudei a ordem das parcelas, né? Aqui tem uma parcela e aqui tem outra, eu coloquei essa na frente. Tá certo? Então, essa é a derivada. Tá ok? Né? Como eu disse, cálculo é trabalhoso, mas difícil não é.
Tá certo? Vamos lá. Tá aí, ó. Exatamente o que eu lhe disse, né? Ó. E, professor, deu diferente, porque no seu, ó, aqui estava o x e aqui estava a raiz de x. Aí, olha só, estava assim, x sobre raiz de x, né? Ó. Isso aqui é a mesma coisa que x sobre x elevado a meio. Então, é divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Vai dar 1 menos meio. Não é? Ó, aqui é 1 e aqui é meio. Então, é x elevado a meio, que é a raiz quadrada de x, né? Ó. Então, o x de cima e o x de baixo e a raiz de baixo vira isso, né? Ó. Tá aqui, ó. Então, a resposta é a mesma, só que escrita de outra maneira. Perfeito? Tá ok? É isso. Vamos continuar. Bom, aqui é um resuminho, né? Ó, tá certo? A derivada do arco seno, né? Ó, 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. A derivada do arco cosseno, menos 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. A derivada do arco tangente, 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Perfeito? Mas não esqueça que, além dessas, tem secante, cossecante e cotangente. Como é que são as derivadas? Você vai ter que proceder como a gente fez lá, né? Ó, tá certo? Mas aí, ó, para evitar isso, né, a gente já está aqui colocou os resultados, tá certo? A derivada do arco cossecante é menos 1 sobre módulo da raiz quadrada do módulo de x vezes raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. A derivada do arco secante é 1 sobre módulo de x, raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. E a derivada do arco cotangente de x é menos 1 sobre 1 menos x ao quadrado. Tá certo? E daí é só aplicar. Perfeito? Bom, isso aqui eu não vou ver porque a gente já viu. Então, a gente vai parar a nossa aula aqui, né? Porque esta parte aí, ó, a gente já viu. Então, para a próxima aula, a gente já vai ver aplicações das derivadas, perfeito? Então, vamos parar nossa aula aqui e até a próxima.